Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem? Hoje eu estou de volta para fazer a correção daqueles relatórios das experiências de ciências, tá? Que era do nosso capítulo 15 da nossa apostila 2, a solubilidade na água, das páginas 334 a 337. A água e um solvente, página 334. É possível dissolver qualquer quantidade de uma substância em um solvente? De novo, eu volto a dizer, principalmente neste capítulo, que as respostas não têm que estar iguaizinhas às que eu coloquei aqui. Porque, como era experiência, vocês poderiam dizer nos relatórios também com as palavrinhas de vocês, tá? Eu só estou trazendo alguma coisa aqui para que vocês tenham noção de que o que vocês escreveram está dentro do contexto trabalhado. Então, é possível dissolver qualquer quantidade de uma substância em um solvente? Não é possível dissolver indefinidamente as substâncias em um solvente, com base nas nossas próprias experiências cotidianas. Açúcar no chá, por exemplo. Se a gente vai colocando uma xícara de chá, a gente coloca uma colherzinha de açúcar, 2, 3, 4, 5. Vai chegar uma hora que esse açúcar não vai mais dissolver. Ele vai ficar todo lá no fundo da xícara de chá, tá bem? Registro. A partir de suas observações, responda. As soluções são misturas homogêneas ou heterogêneas? Esse aqui é o registro da solubilidade do açúcar do sal na água, da experiência da página 335 a 336. Então, as soluções são misturas homogêneas ou heterogêneas? As soluções são misturas homogêneas, pois formam apenas uma fase, não tem duas fases diferentes. Que nem água e óleo, tem duas fases. 2. Explique por que o sal e o açúcar são os solutos e a água é o solvente das soluções que você utilizou nesta atividade. O sal e o açúcar são solutos porque são as substâncias dissolvidas no solvente, o que forma uma solução. A água é chamada de solvente universal e é o solvente porque é o componente mais abundante da solução, na qual os solutos são dissolvidos. Mais abundante quer dizer o quê? Que ele está em maior quantidade. 3. Defina com suas palavras o que é solubilidade de uma substância. Aqui a resposta é pessoal. Espero que vocês cheguem à ideia de que a solubilidade é a capacidade de um soluto se dissolver em um solvente. Então, seria a capacidade, vamos supor, do açúcar se dissolver na água, ou a capacidade do sal se dissolver na água. 4. Compare a solubilidade do sal com a do açúcar em água. O que podemos concluir? A gente pode concluir que a solubilidade do sal é menor que a do açúcar em água, desde que mantidas as mesmas condições, isso é, a mesma quantidade de solvente e a mesma temperatura. Então, quer dizer, quando a gente fez a experiência do açúcar e do sal, nós usamos a mesma quantidade para dissolver açúcar, a mesma quantidade de água para dissolver o açúcar e a mesma quantidade de água para dissolver o sal. Porém, o sal, ele já, na segunda medida, ele já não se dissolvia mais, enquanto o açúcar ainda conseguia se dissolver. Lógico que a água do açúcar, ela ficou mais densa, mais espessa, mais grossa, mas demorou mais para formar a camada no fundo. Precisou de uma maior quantidade para formar essa camada no fundo. Testando a solubilidade do
permanganato de potássio em solução saturada de sal. Agora já é a experiência da página 336 e aqui são os registros dessa experiência. A partir de suas observações, responda. 1. Qual é a diferença entre solução insaturada e solução saturada? Resposta pessoal. Só espero que a de vocês esteja mais ou menos dentro desse contexto, tá? Espera-se que os alunos cheguem à ideia de que, na solução insaturada, a quantidade de soluto ainda não atingiu a quantidade máxima de soluto que determinada quantidade do solvente pode dissolver. Na solução saturada, a quantidade de soluto atingiu a quantidade máxima do soluto que essa quantidade de solvente pode dissolver. Então, a solução saturada é que nem aquela da água com sal, que a gente foi colocando, chegou uma hora, o sal não se dissolvia mais na água. E a insaturada é aquela que a gente vai colocando e sempre dá para dissolver, tá? Que nem a do açúcar. 2. O que se pode concluir a respeito da solubilidade de outras substâncias na água, estando ela saturada com sal? Pode-se concluir que, apesar de ter atingido a solubilidade de determinada substância, no caso sal, em água, isso não significa que a solubilidade de outra substância, no caso o permanganato de potássio, nesse solvente também tenha sido atingida. Então, quer dizer, a gente viu que naquela solução com sal, ela já estava o quê? Ela já atingiu uma substância saturada, né? Não dava mais para dissolver. Mas a hora que a gente jogou o permanganato de potássio, ele conseguiu se dissolver. Mas esse permanganato de potássio já era uma segunda substância. Então, essa segunda substância conseguiu se dissolver de uma forma até que boa, né? Bom, eu finalizo aqui com a correção desses relatórios de ciências, tá? Qualquer dúvida que ficou, me encaminhe um e-mail, ciências, 6º ano, a Ciências Professora Regina, que eu estou à disposição para esclarecer a dúvida de vocês, tá bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!